from our archives, the Billy Graham Classics. Essa noite desejo falar particularmente aos jovens. Li hoje que muita gente está confusa e desanimada quanto à situação nos colégios, universidades, ginásios e escolas primárias por todo o país. Os professores têm medo do diretor e o diretor tem medo do superintendente. O superintendente tem medo da junta de educação e a junta de educação tem medo dos pais. E os pais têm medo dos jovens, e os jovens não têm medo de ninguém. Penso que é mais ou menos assim em quase toda parte hoje. Mas, sabem, há outra coisa acontecendo hoje em dia. A proporção de suicídios entre os adolescentes na cidade de Nova York aumentou assustadoramente. O estudante da Universidade Estadual da Pensilvânia suicidou-se, jogando-se do alto de um edifício no ano passado. Um ministro protestante foi com os pais dele apanhar seus pertences no quarto. Lá encontraram rabiscado na parede o seu slogan: "A vida é um inferno". Quão diferente é isso da história publicada hoje, na primeira página da segunda seção do The New York Times. O Dr. Kent Pink, fazendo a declaração que 2.000 tribos por todo o mundo ainda não têm a Bíblia Sagrada, nem porções da Bíblia traduzidas em suas línguas, e estão convidando os jovens a vir ao grupo Wycliffe, de tradutores da Bíblia, ajudá-los na tradução da Bíblia nessas línguas no mundo inteiro. E já existem muitos jovens traduzindo as Escrituras, vivendo entre as tribos indígenas por toda a América Latina, na Nova Guiné e em dezenas de outras tribos e nações. Que desafio! Há milhares de desafios hoje. Eu desejaria ser 20 anos mais moço e gostaria de ter 20 vidas, e então poder fazer tudo o que desejo para o meu Senhor. O desafio é maior do que nunca para um jovem que realmente queira servir a Jesus Cristo. Julgo ser uma coisa o fato de os cristãos estarem se tornando uma pequena minoria. Aqueles de nós que realmente cremos em Cristo. Foi assim que a igreja primitiva virou o mundo de cabeça para baixo. Creio que temos sido numerosos demais. Temos nos estorvado uns aos outros e não temos tido disciplina e dedicação. O de que precisamos é uma minoria dedicada para transformar este país e o mundo. Hoje, desejo abrir no capítulo 17 de 1 Samuel. Não vou ler o trecho, mas vou contar-lhes a história de um jovem que entregou bem cedo sua vida a Deus. Seu nome era Davi, e ele acabou por se tornar o grande rei de Israel e um dos ancestrais de Jesus Cristo. Em 1 Samuel se diz: "Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele vos entregará nas nossas mãos", isto é, nas mãos de Davi. 1 Samuel, capítulo 17 e o versículo 47. Desejo apresentar-lhes o quadro da batalha entre Davi e Golias. Lembram-se da história? Golias era o maior homem que já existira, tanto quanto saibamos. Tinha mais de 3 metros e sua roupa era sua armadura. Sua lança era mais pesada que um carvalho, e ele desafiou os exércitos de Israel por 40 dias no vale de Elá. Os filisteus estavam de um lado e os israelitas do outro. Ele saía diariamente pela manhã e à tarde, e zombava dos israelitas e os desafiava. Dizia ele: "Mandem-me um campeão. Mandem-me um homem mais forte e o mais alto para lutar comigo. E aquele que ganhar, ganhará a guerra. Aquele que perder, perderá a guerra." Talvez devêssemos agir da mesma forma nas guerras atuais. Isso seria como o presidente Van Til,
do Vietnã do Sul, desafiando Ho Chi Minh, do Vietnã do Norte, para uma luta pessoal. Quem ganhasse a luta ganharia a guerra. Isso nos pouparia uma porção de dificuldades, muito dinheiro e um grande número de vidas. Não quero que entendam isso como uma declaração política, mas talvez não fosse uma ideia má. Uma coisa eu garanto: teríamos um número bem menor de guerras se assim se fizesse. Golias aparecia diariamente pela manhã e à tarde e dizia: desafio hoje os exércitos de Israel. Dei-me um homem, venham, seus covardes. Vejam se são capazes de encontrar um homem que saia daí e venha lutar comigo. Isso aconteceu por 40 dias e noites e eles estavam apavorados. O rei Saul era um gigante também, mas estava com medo. Ele se escondia em sua tenda para planejar e estratégia. De que jeito vamos conseguir vencer esse gigante? Você sabe que cada um de nós aqui hoje enfrenta gigantes em sua vida? O mundo enfrenta os gigantes da pobreza, das tensões raciais, da inflação, da guerra, da explosão demográfica. Todos esses gigantes que enfrentamos em nosso mundo. Mas no terreno pessoal, o jovem enfrenta problemas gigantescos. Como irá você lutar contra eles? Como irá você defrontá-los? Como irá vencê-los? Como é que você resolve seus problemas? Primeiro, um dos gigantes que os jovens enfrentam sem se aperceberem disso é o desejo de aceitação, posição social e admiração. Perguntei a um adolescente outro dia: por que você gosta de andar de motocicleta? Isso foi lá na cidadezinha onde eu moro. E ele disse: poxa, quando você vem zunindo na sua moto, as meninas todas ficam de olho em você. E é por isso que muitos jovens hoje em dia fazem das suas. Podemos interpretar isso de diferentes maneiras, mas é o desejo de ser aceito, de ser reconhecido, a busca de posição. E em segundo lugar, há um outro gigante do qual você talvez não tenha consciência. Um grande gigante que você enfrenta na vida. E esse é o anseio de segurança. Os jovens podem se rebelar, e a maior parte deles atravessa um período na vida e na última fase da adolescência, quando são um pouco rebeldes. Seus pais poderão ter ou não consciência disso, mas é um período quando você começa a se desligar um pouco de seus pais, da sua mãe, de modo que surge uma rebelião natural. Às vezes se torna rebelião violenta. Se os pais souberem tratá-la devidamente e se os jovens compreenderem o que está acontecendo no terreno fisiológico, psicológico, espiritual e filosófico, então a transição se fará de modo suave. A maioria dos pais não examina devidamente o problema, nem toma tempo para compreendê-lo, e então se verifica uma rebelião radical e violenta. Mas vocês sabem que a maioria dos jovens deseja estar sob autoridade? Vou a algumas universidades e a alguns colégios em que não há regulamento. Tudo é permitido e a gente encontra ali as pessoas mais infelizes e de aspecto mais deprimido. Ou tomemos algumas das academias militares, como a West Point ou a Anápolis. Ben Patchett está aqui na plataforma hoje. Ele era chefe dos capelãs do Vietnã quando lá estive e organizou meu itinerário quando eu estava pregando para as tropas há 2 anos. Ele lhes dirá: eles têm 1000 regras nessas academias que, a meu ver, nada significam. Perguntei-lhes: por que vocês têm tantos regulamentos sobre tudo? E eles responderam: estamos ensinando disciplina. Aqueles jovens procedentes dos nossos melhores lares estão felizes porque têm sobre si autoridade e têm disciplina, pois a verdade é que fomos feitos para elas. E é por isso que é tão importante colocar-se sob a autoridade da soberania de Cristo. Esta é também a razão porque
muitos jovens não querem Cristo. Eles não querem que se lhes diga o que fazer. Jesus disse: você não pode servir a dois senhores, você tem de escolher. Ou escolhe servir a si mesmo e seguir seu próprio caminho, ou servi-lo, isto é, a Cristo. E ele diz: não é possível ficar neutro, você tem de escolher. Que caminho você irá escolher? Que vida você irá viver? Você vai viver uma vida centralizada em si mesmo ou vai viver sob a soberania e a autoridade de Jesus Cristo? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou, disse Jesus. E terceiro, ainda um outro gigante que os jovens enfrentam, do qual talvez não estejam cônscios também. Esse é o gigante do desejo de ser amado. Fred disse que este é o maior instinto que temos, esse anseio de ser amado. Um juiz de menores disse há algum tempo: nunca compareceu para minha presença uma jovem transviada que fosse amada por seu pai. Uma jovem de 16 anos que acabara de ter um filho ilegítimo declarou a um jornal há dias que os jovens adolescentes têm relações pré-nupciais porque não recebem bastante afeto no lar e julgam que o estão obtendo por essa forma. A Bíblia ensina que Deus ama você. Deus o ama de tal maneira que deu seu filho para morrer na cruz por você. E com cada gota de sangue que Jesus derramou, ele estava dizendo: eu o amo, eu o amo, eu o amo, ao ponto de morrer por você. Não importa quão mal seja você, não importa quais os seus pecados, eu o amo, diz Jesus Cristo. Essa ânsia de ser amado, esse desejo de ser reconhecido, esse desejo de posição, tudo isso pode encontrar satisfação em Jesus Cristo. Entregue sua vida a Cristo, Ele lhes dará posição. Você se torna co-herdeiro com Cristo Jesus. Você se torna membro da família celestial. Ele satisfará aquele desejo de ser amado porque Ele o ama mais do que qualquer amigo pode amar você, e ainda mais do que sua própria mãe ou seu pai. E quarto, existe ainda outro gigante que a juventude enfrenta hoje em dia, é o problema do sexo. Como tratar o sexo? Um dos nossos mais conhecidos cantores populares é Sebastião Tempo, que é, diga-se de passagem, um cristão maravilhoso, e ele disse há algum tempo: o amor é silêncio, a paixão é rugido, o amor é sacrifício, a paixão é insaciável, o amor é dar, a paixão só quer receber, o amor é um encontro de corações, a paixão separa. A Bíblia tem muito a dizer sobre o sexo. Não é um livro que faz segredo do assunto. O sexo não é pecaminoso. A paixão, sim, é pecaminosa. O homem tomou uma coisa boa e santa e a corrompeu. O grande dom de Deus foi pervertido. Porque Deus diz: não praticarás imoralidade fora do casamento. Primeiro, para proteger seu casamento. Segundo, para proteger seu corpo. Apesar de todas as drogas modernas que possuímos, há cada vez mais crianças ilegítimas nascendo diariamente nesse país. Há mais doenças venéreas nos Estados Unidos atualmente do que em qualquer outra época da nossa história. Há novas variedades delas vindo do Oriente que não reagem a drogas e estão se alastrando por todo o país. Deus disse que, para sua proteção psicológica, por causa dos sentimentos de culpa, dos distúrbios emocionais, da insegurança, do sentimento de não ser amado, o sexo precisa ser controlado. Não creio que você possa viver uma vida de acordo com a Bíblia, em que fuja das paixões da mocidade e evite as ciladas da imoralidade sem Jesus Cristo. Não tem como. Só Ele pode dar força para você fazer isso. Creio que as tentações são grandes demais. Julgo que as pressões de nossa era saturada pelo sexo são grandes demais. Não creio que você possa fazê-lo, mas se Cristo estiver em seu coração, lhes dará poder sobrenatural para levar uma vida pura. Você dirá: mas Billy,
A esta altura eu já quebrei a lei de Deus. Que irei fazer? Ele o perdoará. Esta é a razão de ser da cruz. Foi para isso que Jesus morreu na cruz por você. Seu sangue pode lavar qualquer pecado, qualquer que tenha sido o seu pecado. Foi por isso que ele morreu por você. Ele o ama. Ele o perdoará e o tornará tão limpo e tão puro como qualquer virgem que jamais existiu, se você colocar sua confiança nele. E o sexo, o gigante de sua vida, contra o qual você precisa de ajuda, vai se tornar muito pequeno. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e disse: conserva-te a ti mesmo puro. E acrescentou: foge das paixões da mocidade. E ainda: eu subjugo o meu corpo e o sujeito ao domínio de Cristo. E quinto, outro gigante que a juventude está enfrentando hoje é o da vocação. O que vou fazer da minha vida? Quantos jovens não desperdiçam tanto de sua vida procurando decidir? Há 1000 desafios hoje, 1000 coisas que você pode fazer para Deus. Quantos jovens não vêm me dizer: estou enfastiado, estou cansado da vida? Um jovem crente jamais deveria estar cansado da vida. Ele tem a Bíblia Sagrada para estudar, há pessoas para ganhar, há trabalho para fazer, há pobres para alimentar. E lá nos campos missionários do mundo estão trincheiras da fé cristã onde precisam de você. Não creio que haja uma pessoa aqui que não esteja qualificada para servir a Deus de algum modo. Mesmo no leito de hospital, você pode ser surdo ou mudo ou cego. Deus pode usá-lo se você se oferecer a Ele. Muitos de vocês precisam preparar-se primeiro. Deus somente usa pessoas preparadas. Alguns de vocês precisam ir para um instituto bíblico ou alguma outra instituição de treinamento, preparar-se para servi-lo. E sexto, existe ainda o problema da tentação. O que vou fazer com a tentação? Sabe como Jesus venceu a tentação? Ele se limitou a citar a Bíblia. Foi só isso que ele fez. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, disse Davi. E quando ele deixou de citar as Escrituras, a tentação o alcançou. Ao ser tentado, Jesus não discutiu com o diabo. Limitou-se a citar a Bíblia. Esta é a razão por que lhes damos versículos para decorar cada noite. Tanto que todos somos tentados diariamente e só Deus pode nos dar o escape. A tentação em si não é pecado. Quando cedemos para a tentação é que pecamos. Jesus citou a Bíblia ao diabo e o diabo fugiu. A Bíblia diz: resistir ao diabo. Como é que você resiste a ele? Você o faz com a espada do Espírito. A Bíblia é a sua arma. Ela é a palavra de Deus, a palavra viva. Existe algo de sobrenatural na simples citação das Escrituras. Elas são a palavra inspirada de Deus. Daí a importância de decorar esses versículos e continuar a decorá-los para que, quando a tentação vier, você possa ter um texto bíblico para citar e o diabo fuja de você. Então, esse gigante Golias saía para desafiar os exércitos de Israel e todos tinham medo. Davi estava vigiando as ovelhas. Ele não tinha idade para ir para a guerra. Seus irmãos tinham ido lutar, mas quase não estavam lutando. Estavam ali acampados, ouvindo o gigante esbravejar e todos morrendo de medo. Foi quando o pai de Davi chegou a ele e lhes disse: filho, quero que você vá onde estão nossos exércitos e leve alimento para dar a seus irmãos. Devem estar com fome. Davi foi, levando pão e grão tostado, e quando chegou lá com as provisões, ouviu aquele enorme gigante. A terra quase que tremia com a força da sua voz. Ele dizia: desafio os exércitos de Israel. Mandem aqui um homem para lutar comigo. E Davi perguntou: quem é esse indivíduo a desafiar os exércitos do Senhor Deus? Quem é aquele sujeito? Eles responderam: é Golias.
e acrescentaram: é o maior homem do mundo, o mais forte do mundo. E Davi indagou: por que não sai alguém para lutar com ele? Eles responderam: estamos todos com medo. Nunca venceremos. Ele nos mataria a todos. Davi olhou para o gigante e disse: eu vou combatê-lo. Seus irmãos riram dele, e zombaram, e escarneceram, e os soldados todos riram. Olhem só, um garoto como você lutar com um gigante daquele? Você está doido. Não faça papel de bobo, procurando exibir-se. Davi pediu: leve-me ao rei Saul, e eu me ofereço para lutar com o gigante. Levaram-no então ao rei Saul, e o rei Saul disse: nada disso, você é um menino. Não posso mandá-lo combater Golias, pois os nossos maiores guerreiros têm medo dele. Ele vai cortar sua cabeça com aquela enorme espada. E Davi disse: majestade, quando eu estava de certa feita vigiando o meu rebanho, apareceu um urso, matei-o. Com as minhas mãos desarmadas, Deus me ajudou a matá-lo. Um leão veio para apanhar uma ovelha de outra feita, e Deus me ajudou a vencer o leão com as mãos vazias. O mesmo Deus que me ajudou a vencer o urso e a matar o leão irá me ajudar na luta com Golias, porque não se deveria permitir que ele desafiasse os exércitos do Senhor Deus. E Saul disse: está bem, se você está mesmo disposto a ir, vá. Mas você não tem nenhum armamento, você não tem nenhuma armadura, você não tem espada, você não tem nenhuma arma. Tome as minhas. Saul vestiu com a sua armadura, mas Davi era um homem de fé viva. Devia ter tido muita fé quando enfrentou o urso. Temos ursos lá onde eu moro e eu não gostaria de sair e dar de cara com um deles. Isso deve ter exigido muita fé. Tarzan tinha uma faca, mas Davi não tinha sequer uma faca quando enfrentou aquele leão. Mas ele o derrotou. Você já experimentou agarrar um leão pela juba e lutar com ele? Pois foi isso que Davi fez. O fato é que a sua força espiritual havia sido desenvolvida secretamente e alimentada na solidão. Ele havia se decidido a viver para Deus lá no deserto, sob as estrelas, e resolveu que iria servir a Deus desde cedo. Que magnífico salmo é o que foi lido há pouco. Davi o escreveu. A maior parte dos salmos foram escritos por Davi, e muitos deles foram escritos quando ele era um jovem pastor, sob um céu estrelado, com seus pensamentos voltados para Deus. Aqui, em Nova York, a gente quase não pode ver as estrelas à noite. Você só as vê na televisão. Quando os astronautas estão circundando a Lua, você tem uma visão das estrelas. Mas lá na solidão do deserto, será que você jamais fica a sós com Deus? Você procura uma oportunidade de estar a sós com Ele? Você dirá: Billy, você está brincando. Com meus 5 filhos em meu apartamento, como está a sós com Deus? Conheço uma senhora com 12 filhos morando num apartamento em Londres. Ela disse que, quando queria estar a sós com Deus, apanhava o avental e o colocava sobre a cabeça e então ali, a sós, orava a Deus. Você pode ficar a sós. Também Davi havia se exercitado. Havia exercitado sua fé espiritual em combater o combate solitário. Ninguém o havia visto combater o urso e ninguém o viu em luta com aquele leão, senão Deus. Ele iria ouvir aquela história pelas gerações afora. Ele não tinha que se orientar pela experiência de outrem. Ele havia experimentado a Deus por si mesmo. Esta é a dificuldade com que os jovens de hoje se debatem. Eles estão esperando uma religião de segunda mão e rejeitaram o cristianismo porque dizem: ele não funcionou na vida de nossos pais. Meus pais são grandes hipócritas. O cristianismo não deu resultado com eles. O que você vê por aí é uma caricatura do cristianismo. Realmente não lhes estou pedindo que venha ao cristianismo como instituição. Estou pedindo que venha ao encontro pessoal com Jesus Cristo por você mesmo. Uma experiência somente sua, pessoal.
Davi teve sua própria experiência. Não dependeu da fé do pai. Foi adiante numa experiência que ele mesmo havia tido com Deus, uma experiência que resistiu para a prova da vida diária. Ele viveu uma vida disciplinada. Ele disciplinou sua mente, ele disciplinou seu corpo, ele disciplinou sua língua, ele disciplinou sua vida sexual. Ele aprendeu a tocar harpa, aprendeu a escrever poesia. Não gastava tempo sentado nos bares, andando com a rapaziada. Ele se dedicava ao estudo. Quando chegou o tempo próprio, Deus o usou. Ele quer usar você também. Ele suportou as censuras, as zombarias, os motejos dos irmãos e dos amigos. Riam-se da fé que ele revelava em Deus. Do mesmo modo que irão rir de você quando voltar para a escola e a vizinhança e disser: tornei-me crente, aceitei a Cristo. Alguns dos seus amigos irão deixá-lo e você terá de fazer novas amizades. Mas Deus as proverá. Deus provará você por algum tempo, como fez com Davi. O urso poderá vir, o leão poderá aparecer e Deus irá dizer: muito bem, aqui está a grande prova. Eu ajudarei você, se você me deixar fazê-lo. E Deus o ajudará nessas provas, e quando você atravessá-las, então virá a grande prova e depois a vitória. Você não estará dependendo de ninguém e se achará com 1000 novos amigos em todo o mundo, com os quais nem sonhava e que são seus irmãos e irmãs. Você fala em irmãos de alma. Quando você vem a Cristo, tem um bom número deles. O preto se torna bonito, o branco é bonito, o amarelo é bonito e o vermelho é bonito. Tudo é bom quando você vem a Cristo. A experiência de Davi resistiu para a racionalização do intelecto. Sua mente poderia ter-lhes pregado uma peça e ele poderia ter caído na armadilha, porque Saul disse: vista-se com a minha armadura. Ela já esteve em uma centena de batalhas. Eu tenho a melhor espada do mundo, leve-a com você. Davi se vestiu com a armadura de Saul, mas quase não podia mover-se. Ele não poderia lutar naquela indumentária. A Bíblia diz: porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. E ainda, porque as nossas lutas não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Na verdade, estamos envolvidos em um conflito espiritual. Você não pode se preparar para ele como se fosse a disputa de um campeonato. Você se treina de modo diferente. Armas de espírito, oração, estudo da palavra, uma vida disciplinada para Deus. É assim que você se treina para as grandes batalhas espirituais da vida. Assim Davi se foi e fez uma coisa interessante. Ele tinha uma funda e parou junto a um ribeiro onde apanhou 5 pedras. Alguém perguntou por que ele pegou 5 pedras. Ele só precisava de uma. Alguém sugeriu que Golias tinha 4 parentes e Davi tinha uma pedra para cada um deles. Davi não tinha experiência. Golias era mais experiente do que ele. Davi levava desvantagem porque Golias tinha escudeiro. Ele levava desvantagem nos armamentos e no peso, mas disse: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do nosso Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Eu vou contra ti em nome de Deus. A Bíblia diz que quando ele apanhou a funda, colocou uma pedra nela e atirou em Golias. O grande gigante tinha uma expressão de surpresa no rosto. Vieram-lhes um pensamento de que não lhes tinha ocorrido antes. Mas aquela pedra atravessou-lhes os miolos e ele tombou morto. Deus havia entregue o gigante por meio do pequeno Davi com uma funda. Pois essa história tem uma aplicação espiritual para você. Há muitos gigantes em sua vida, alguns deles bem grandes.
mas posso lhes afirmar que, com a fé em Cristo, com Ele em seu coração, você pode sair e derrotar o maior gigante do mundo. Você pode vencer o gigante do sexo, você pode vencer o gigante da necessidade de ser amado, você pode vencer todos esses gigantes que mencionamos há pouco. Você tem problemas com seus pais, isso pode ser vencido com Cristo. Você tem problemas com os seus amigos e luta com a solidão, com o vazio de alma, com a falta de estímulo na vida? Entregue sua vida a Cristo, sirva-o. Sirva a sua causa e leve 5 pedras com você. A primeira pedra, leve a fé pessoal em Cristo que você pode receber esta noite. A segunda pedra, pratique sua devoção diária. Não deixe passar um dia sem ler a Bíblia e orar. A terceira pedra, viva uma vida disciplinada debaixo da soberania de Cristo. A quarta pedra, dedique-se ao serviço do próximo. A quinta pedra, esteja preparado. Abraham Lincoln disse certa vez: vou me preparar e qualquer dia a minha oportunidade vai surgir. Então, quando você lançar a pedra, Deus a dirigirá, porque você não terá de ir para a batalha sozinho. O Espírito de Deus irá com você. E esta é a grande verdade gloriosa que eu não consigo jamais que a imprensa alcance. Quando você vem a Cristo, o Espírito Santo passa a residir em seu coração. Algo de novo é acrescentado para a sua vida de modo sobrenatural. Um novo poder, uma nova dimensão, uma nova capacidade de amar, uma nova alegria, uma nova paz. O Espírito Santo entra e vive a vida cristã através de você. Já sei que você está dizendo: como poderei viver essa espécie de vida? Não sou bastante bom para isso, Billy. De fato, você não é, nem eu sou. Mas Cristo pode viver através de você, se você lhes permitir. Tudo o que você tem que fazer é deixar o caminho livre, tirar suas mãos da direção de sua vida e deixá-lo guiar, dirigir você. Coloque-o na direção e você será capaz de pelejar com qualquer gigante que surja em sua vida. Vou pedir-lhes que o faça esta noite. Você dirá: mas o que é que eu devo fazer? Você deve estar disposto a se arrepender do seu pecado. Arrepender-se significa mudar sua mente, voltar-se do pecado. Significa dizer: ó Deus, pequei, fracassei, eu me entristeço com isso, me perdoe, estou pronto a mudar. Em segundo lugar, significa receber a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, seu único Salvador, não confiando em suas boas obras, nem confiando em sua filiação a uma igreja, mas confiando na pessoa de Jesus Cristo. Em outras palavras, tendo a sua própria experiência com Cristo. Significa que você está disposto a obedecê-lo e servi-lo e segui-lo. Você está pronto a fazê-lo esta noite? Você poderá ser membro de alguma igreja, ou talvez não seja, mas esta noite gostaria de receber a Cristo porque tem alguns gigantes na sua vida e gostaria que Cristo o socorresse. Você gostaria que ele perdoasse os seus pecados. Você gostaria de recebê-lo como seu Senhor e Salvador e gostaria de sair daqui com Cristo no coração. Se você está pronto a dizer isso e a fazer isso, seja católico, protestante ou judeu, ou talvez não tenha religião nenhuma, mas quer ter Cristo no coração, desejo que se levante e venha aqui para a frente dessa plataforma e diga com este passo que você vai dar: eu recebo a Cristo. Quero o perdão dos meus pecados, quero uma vida nova. E Deus vai te abençoar. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, fazendo aqui as dublagens do reverendo Billy Graham. Você que está acompanhando nosso canal, considere abençoar esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, Paraíba, com qualquer valor que Deus colocar no seu coração, para que possamos fazer mais e melhor. E dê um like para abençoar esse vídeo. Se inscreva no canal. Fique com Deus. E nessa noite eu quero dizer uma palavra para você que está nos assistindo pela televisão.
Você também pode tomar essa mesma decisão que essas centenas de pessoas estão tomando nessa noite. Receber Jesus no seu coração. Vir aonde quer que você esteja, na sua casa, em um bar, em um quarto de hotel. Você pode se decidir por Jesus Cristo. Você pode dizer sim para Jesus e dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu não sei e não conheço a palavra de Deus totalmente, mas eu venho pela fé. Eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E te peço, Jesus, perdoe meus pecados e me salve. E com certeza Ele vai salvar você, perdoar seus pecados, limpar você de todo pecado e te dar a garantia da vida eterna. Faça esse compromisso.